Fala, turma, começando mais um episódio do podcast O Voto é na Correio Record. Hermes de Luna, mais uma vez estamos aqui, né? Mais uma vez, mais um episódio, mais um convidado especial, Linda Carvalho, para esse podcast. Exatamente. Hoje a gente recebendo aqui o secretário de Tecnologia e Informação do TRE na Paraíba, José Cassimiro Júnior. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Olá, Linda Carvalho. Olá, Hermes de Luna. O prazer e a satisfação é todo meu de estar aqui com vocês para a gente tirar essas dúvidas aí de última hora, né? Inclusive ele trouxe aqui todo... Veio completo, a participação completa com as urnas eletrônicas. Completa, não só Cassimiro, mas tem aí todo o aparato tecnológico da Justiça Eleitoral, as duas urnas, os dois modelos de urna, né? Um mais recente, que é esse maior, e esse padrão aqui que todo mundo já conhece, né? Nas últimas eleições tem acompanhado aí a evolução do hardware, das eleições. Esse ano, com essa mudança, a gente vai ter aí uma eleição mais rápida, vamos dizer assim. O sistema é quantas vezes mais rápido do que o antigo? Nós aprimoramos bastante esse modelo novo, ele é 18 vezes mais rápido do que o modelo antigo, que é o modelo 2015, tem mais memória, mais processador. A votação em si e a apuração, que é instantânea ali na sessão, ela é bem diferente. A urna inicializa mais rápido, ela finaliza mais rápido também. Então, na votação em si, esse modelo aqui vai oferecer um pouquinho mais de vantagem, principalmente na hora da emissão dos BUs lá na sessão, que a impressora é mais rápida e o processamento dela é bem mais rápido do que o anterior. Os BUs é o quê? Os boletins de urnas, que ali é o resultado sacramentado. Sai como uma espécie de um extrato. Um extrato, exatamente, Linda. Foi perfeita a sua comparação. É um extrato onde aquela urna mostra ali, publiciza o resultado de cada sessão eleitoral. São impressos 5 vias. Uma via fica com o presidente da sessão, essas vias são assinadas pelo presidente, pelos mesários, pelos fiscais presentes. Uma via fica com o presidente, ele leva para casa e a gente o orienta a conferir depois com o resultado que sai no TSE. Certo. Uma via a gente coloca lá na sessão, cada sessão eleitoral a gente coloca uma via fixada e 3 vias vão para o cartório, onde ficam armazenadas por 10 anos. Quer saber o resultado, por exemplo, da eleição de 2012? Nos cartórios ainda tem lá os BUs arquivados para qualquer pessoa que queira comparar, fazer o somatório e comparar com o resultado do TSE. E para o eleitor, aquele cara que vai para a urna fazer a digitação, o que é que muda nessa nova urna? Para o eleitor muda pouca coisa, porque nós somos sempre conservadores na mudança da estrutura física da urna do lado do terminal do eleitor. Por quê? A gente tem um eleitorado, se você colocar aqui analfabeto funcional, em torno de 40%. Então, quando a gente muda demais essa parte externa, você traz complicações na hora de votar para o eleitor. Pode ver que nessa urna nova nós colocamos o terminal do mesário sensível ao toque, né, o que o pessoal chama de touchscreen no inglês. Sim. E aqui o terminal ficou bem parecido. A gente fez algumas mudanças, mudou o fundo aqui que era preto, deixou branco para ficar mais visível, mudou a posição das teclas, porque foi feito estudo de ergonomia e usabilidade. Então, os especialistas falam que as teclas, você olhando o lateral, é menos arriscado de você errar. Então, nós fizemos um estudo e fizemos uma remodelagem. E aproveitamos aí, evoluímos também do ponto de vista de processamento. Então, para o eleitor não vai ter muita diferença. Leva a sua colinha, a ordem de votação é igual, os teclados são bem parecidos. Esse modelo aqui vai ser usado em João Pessoa, Campina Grande e na região metropolitana de João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita. Nós colocamos aqui mais perto, a princípio, e os outros modelos para os NVIs de Patos, Pombal e Cajazeiras, desses modelos mais antigos. A gente tem uma eleição aí, vamos ter 5 votos. Exatamente. Nesse primeiro turno. São 5 cargos em disputa. Qual a expectativa de demora de cada eleitor na urna? Nós estimamos, desde a habilitação aqui pelo mesário até a conclusão do voto, em média, 1 minuto. Tem eleitor que é mais rápido, são 21 digitações, né? 4 dígitos para deputado federal, mais o confirma, 5 dígitos para estadual, mais o confirma, 3 para senador, mais o confirma, 2 dígitos para governador e confirma, e presidente da República, mais 2 dígitos e confirma. São 21 digitações. A gente que é mais prático vai digitar mais rápido, tem aquele eleitor que tem mais dificuldade. Então, em média, 1 minuto por eleitor é o tempo que a gente tem estimado lá no TRE. Inclusive, viu, Hermes, para facilitar a vida do eleitor, tem no site do TRE, tem uma colinha
né? Que você, o modelo de cola que você pode imprimir para te ajudar a anotar os números, já que são tantos números, né? E tem um simulador também, não é? Tem um simulador também de votação. Está lá no site www.justicaeleitoral.jus.br, que é o nosso portal. Lá você encontra uma série de coisas, inclusive o simulador de votação já nesse modelo aí, para que você não erre lá na hora. Tem gente que acha que a colinha é proibido, fica meio cismado, mas não, a colinha é uma coisa boa e a Justiça Eleitoral aconselha você levar. Tanto é que dispusemos no nosso site um modelo para você preencher. A gente só pede que você não mostre a ninguém. Tenha cuidado para você não quebrar o sigilo do seu voto, né? Não significa dizer porque você escreveu ali, você vai votar. Você pode ser esperto, botar meu nome e votar em Linda, né? Que é muito melhor. Então, assim, mas todo jeito evita mostrar. Entendi. Bom, esse equipamentozinho que está aqui do lado da urna, das duas urnas, ele tem uma transformação maior, me parece, né? Os mesários que vão atuar com ele passaram por um treinamento mais específico? Sim, Hermes. Os mesários que vão atuar, a gente já faz o treinamento dos mesários com o modelo de urna que ele vai usar. Então, os mesários que vão operar essa urna 2020, eles foram capacitados, treinados com a urna 2020 para que eles não tenham dificuldade. Nós procuramos, se você olhar aqui, nós procuramos deixar bem parecido, tá vendo? Sim. Aqui, ó? É bem parecido. Com a diferença que aqui você não vai ter, vai teclado. Vai ser sensível ao toque e o outro é um teclado mecânico. Essa é a diferença básica. E tem a história também que o mesário vai poder acompanhar o processo do eleitor que está lá na urna, não é isso? Antes dessas eleições, o que acontecia? O eleitor estava votando e o mesário não sabia o cargo, então ele estava votando para outro cargo lá qualquer. Deixa eu só confirmar aqui. Ele estava votando para outro cargo e você não sabia qual era o cargo que estava em disputa. Certo. Então agora o mesário consegue ver aqui que tem deputado. Isso aconteceu o quê? Na eleição de 2018 nós tivemos vários vídeos divulgados onde o eleitor estava colocando o número do presidente da República no cargo de governador. Como a gente não pode ir à urna, o presidente não pode ir à urna, os mesários não podem ir por conta do sigilo do voto, não tinha muito como ajudar. Então, se agora algum eleitor disser, não, eu estou votando aqui para presidente e não está saindo, ele vai ver que ele está na tela de deputado federal. Diz, mas não aparece o número não, né? Não aparece o voto, só aparece o cargo em disputa, simplesmente isso. Então, essa história que o pessoal dizer que o mesário consegue ver aqui, ou consegue votar pelo eleitor, fazer um monte de coisa, que tem umas fake news bem interessantes nesse sentido, mas isso não existe, não. Ô, Cassimiro, a gente, enfim, estamos vivendo aí tempos onde a desinformação ela prejudica em muitos âmbitos. Nos últimos meses, por conta aí do ano eleitoral, muito se falou sobre a eficácia e a credibilidade das urnas eletrônicas, né? E eu acredito que vocês que trabalham nessa linha de frente aí na Justiça Eleitoral têm também sentido na pele. Porventura, se alguém diz assim, Cassimiro, você até mas aquelas urnas e tal, aquilo funciona mesmo, né? Por que os Estados Unidos não utilizam? Isso é tão bom. Isso. Né? Isso. E aí, o que é que você diria para essas pessoas que ainda duvidam da eficácia e da credibilidade do equipamento? Eu sempre tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, e isso não é uma coisa que não me aflige, não me incomoda. Infelizmente, realmente, como você falou, a fake news graça aí em todos os lugares, né? As pessoas cada vez mais propagam fake news e querem atingir a Justiça Eleitoral como um todo. Então, o que eu sempre digo é que a nossa história, a história da Justiça Eleitoral no Brasil, 90 anos de Justiça Eleitoral esse ano, 26 anos de urna, começamos em 96, a história da Justiça Eleitoral depõe a nosso favor. A gente não conhece no Brasil, Hermes, vocês são jornalistas investigativos, inclusive, não conhece no Brasil um segredo de 26 anos que ninguém consiga provar. Ou a gente é muito bom em ser desonesto, ou as pessoas são muito incompetentes em achar alguma coisa errada que a gente faz. Sim. Então a gente fica tranquilo com isso, é uma história de 26 anos. A única diferença que eu digo é que tudo que a gente fala aqui, tudo que eu falar para você, eu posso e tenho como provar, e as pessoas falam, né, o que querem, não tem prova nenhuma, nunca trouxeram nada que comprovasse qualquer tipo de fake que eles propagam por aí, nunca trouxeram e as pessoas tendem a acreditar. É aquela história de o homem mordeu o cachorro, dá notícia, o cachorro mordeu o homem, já não dá, né? Então, assim, as pessoas vão atrás disso e a gente fica tranquilo. E eu tenho certeza que quando a gente sair dessa eleição, que tem sido uma das piores em nível de fake news, a gente vai sair aí muito mais fortalecidos, porque o que se tenta esmiuçar, achar alguma coisa que macule a imagem da Justiça Eleitoral e não se acha, porque não tem,
Então isso vai nos deixar mais fortalecido e a população, principalmente o eleitorado da Paraíba e do Brasil, vai confiar cada vez mais na justiça eleitoral. A gente tem coisa boa sim, deixa esse complexo de vira-latas de lado, né? Mas tem muita coisa boa no Brasil sim. Bom, e se houver um ataque cibernético ao sistema do TSE, as urnas são afetadas? Olha, Hermes, eu sou bem sincero quando eu falo nesse negócio de ataque cibernético, né? Eu falo assim, hoje em dia não é se houver, é quando houver. Quando houver, né? Isso. Porque a gente está sendo muito perseguido, tem hacker do mundo inteiro, prêmio para quem invadir a justiça eleitoral. Então, a gente diz assim, não é se houver, é quando. Agora é questão de quando. Mas posso dizer a vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aqui, que as urnas eletrônicas não são suscetíveis a nenhum tipo de ataque hacker. Se o site do TRE caiu no dia da eleição, se o site do TSE caiu no dia da eleição, não se preocupem. Vá na urna, vote, vai imprimir os BUs e a gente vai apurar na mão. Eu lembro que até em 2020, acho que o site do TSE, né, acho que saiu do ar. Apresentou um problema logo no início da apuração. Na verdade, foi o computador que a gente tinha acabado de comprar para as eleições de 2020, com essa centralização no TSE. Compramos um Exadata, um supercomputador. Sim. E no dia da eleição ele tem IA, tem um monte de sofisticação e a gente não conseguiu treiná-lo e domesticá-lo, né, para a eleição. Então, quando começaram a chegar, os BUs eram quase 400 mil na eleição passada. Esse ano a gente estima chegar em 450 mil. Então, quando começaram a chegar os BUs, ele não resistiu, travou. A gente teve que reinicializar. E deu um atraso de 2 horas. E assim, a Justiça Eleitoral trabalha tão bem, modéstia bem à parte, que quando a gente atrasa 2 horas parece um caos, né? A gente entregou, em vez de entregar às 7 da noite, entregou às 10. Parece que a gente fez um trabalho péssimo. A gente mesmo fica se sentindo mal e vocês ficam esperando sempre alguma coisa melhor. Então, esse ano podem ficar tranquilos. A gente já fez vários testes com esse computador. Ele não vai se comportar mal. Se ele se comportar, a gente puxa a orelha dele, mas esse ano vai ser tranquilo sim. Quem sabe a gente consegue surpreender vocês, né? Olha aí. Eu vou voltar ao tema da possibilidade de um ataque cibernético ao site do TSE no seguinte sentido. Pode haver alteração, um ataque desse, no resultado das eleições? De jeito nenhum. Não das urnas, porque eu sei que nas urnas você já disse que está protegido, que os equipamentos estão livres desses ataques. Mas o site do TSE, ele faz a totalização de todos os votos do país todo. Mas antes desse resultado chegar no TSE, ele já está na sessão. Então, você que acompanha todas as eleições sabe que na eleição municipal, a Justiça Eleitoral não tem o prazer e o privilégio de dar o resultado. Lá nos municípios, todo mundo já sabe quem foi o prefeito que ganhou, já está bem encaminhado quem são os vereadores que, né, de acordo com o quociente eleitoral e partidário, já sabe até quem são os possíveis vereadores. Então, o resultado não acontece no TSE, acontece na sessão eleitoral. Depois é só você somar. Então, se houver qualquer tipo de adulteração, de alteração de votos no TSE, é muito fácil você comprovar fraude ou falha, ou seja o que for, a partir dos documentos que são contados sim. As pessoas pensam que não, mas tem várias pessoas auditando, contando os votos dos seus candidatos e no final eles comparam com o que a gente divulga lá. É importante que os partidos políticos se ajudem, se juntem para fazer essa apuração paralela. É muito importante para a gente. Ser fiscalizado não é ruim, pelo contrário, melhora o nosso trabalho. E assim, a gente tem vários meios de rastreabilidade e tudo, e o boletim de urna, na minha opinião, é a principal delas, porque é papel, porque são 5 vias, porque a gente segrega, divide cópias para todo mundo. São 5 cópias obrigatórias, mais 5, até 5, se tiver fiscal de partido lá na frente, e ainda tem o QR Code que cada eleitor que for lá com seu smartphone consegue levar uma cópia digital do BU para casa. Então, a gente tem tudo isso para depois você cotejar com o que está no TSE. Foi alterado, Hermes teve 500 votos em determinado município e apareceu 100 votos lá no TSE. Hermes tem prova inconteste, prova material, rainha das provas, de que houve alguma alteração, alguma adulteração dos dados. Então, a gente cuida muito bem disso, pode ficar tranquilo, que a gente também tem barreiras de todos os tipos, barreiras físicas, barreiras lógicas, barreiras de pessoas, de procedimento, para garantir a você, eleitor, você, eleitora, que o voto digitado é o voto apurado e totalizado também.
Essas etapas de segurança vêm aumentando ano a ano, né? Eleição a eleição. A gente nunca repetiu 2 eleições iguais. Apesar das pessoas brincarem com esses modelos mais antigos, comparando com máquina de datilografia e tudo, toda eleição a gente vai aumentando mais tecnologia. Essa urna tem criptografia de 256 bits, tem assinatura digital com esses pendrivezinhos que vocês usam para assinar documentos digitais. Ela tem ali dentro dos programas delas assinados. O partido tem como conferir em qualquer sessão eleitoral se o programa que está rodando aqui é o programa que foi assinado pelo TSE, se alguém alterou uma letra daquele código-fonte no caminho, a assinatura digital não serve mais, é a própria urna que confere a assinatura digital. Tem muitas barreiras, muitas camadas, são mais de 30 camadas de segurança e camadas que se completam e dificultam cada vez mais a tentativa. Então, se você tenta passar por uma, tem outra. Se você olhar aqui nesse seu terminal ali do lado, você vê um lacre físico fabricado pela Casa da Moeda e assinado pelo juiz, pelo promotor, pelos fiscais que compareceram à preparação. Isso é uma barreira física, a urna é uma barreira de hardware. Os programas que são desenvolvidos e lacrados, assinados pelo TSE, são uma barreira de software e por aí vai. Então, são muitas barreiras. São quantas urnas aqui na Paraíba? Na Paraíba teremos nessas eleições 9.602 urnas de sessão, né, que a gente vai efetivamente instalar para receber os votos dos eleitores e eleitoras, e temos aproximadamente 1.000 urnas de contingência. O que são urnas de contingência? A gente não faz conserto em urna durante a votação por conta da fila. Sim. Em homenagem ao eleitor que está em fila, quando um equipamento desse deu problema, apagou essa tela aqui, você não estava vendo a tela do eleitor aqui, a gente vem e troca o equipamento completo, coloca um equipamento que foi preparado também na mesma cerimônia, está lacradinho, a gente coloca lá, tira os cartões de memória da que quebrou, coloca na que a gente substituiu e ele copia para dentro da urna as informações da votação até aquele momento. Uhum. Então a gente não perde absolutamente assim, de meio-dia, toda a votação de 8 a meio-dia vai estar lá na urna nova. E ela é assim, ela só grava o voto do eleitor, quando o eleitor está votando, ela está só na memória RAM, aquela memória volátil. Sim. Ele só grava na memória física depois do último confirma. Então se Linda está votando, votou para federal, votou para estadual, a urna quebrou, ela pode votar para a urna nova, que a gente vai habilitar, e ela vai ser habilitada novamente, e aí sim que ela vai concluir o voto. Porque a gente só grava o voto depois do último confirma para garantir ao eleitor que ele tenha votado completamente e não no meio do caminho perder os outros votos. Entendi. Essas urnas de contingência, você disse quantas? Aproximadamente 1.000 urnas de contingência. Isso já tem a versão nova da urna também, né, nessa contingência? Não, essas urnas aqui, o modelo novo, elas só podem ser substituídas por urnas iguais a ela. Sim. Então toda a contingência dessa urna aqui, a gente vai preparar 4.500 urnas dessa aqui, né, nessas cidades que eu falei que vai usar a urna 2020 e vai ter 400 e pouquinha de contingência. Então quebrou uma urna dessa, eu tenho que vir com uma urna igual para substituir. Aqueles modelos também, a gente tem que substituir por aqueles modelos iguais também. Ela está mais ou menos meio a meio, quase meio a meio. Essa aqui tem um pouquinho menos de urnas de sessão, mas hoje na Paraíba a gente já está com quase 50% do parque renovado. Como é que funciona essa logística de trazer os cartões de memória, né, a memória física das urnas, por exemplo, num município bem distante? Vamos lá, São José de Piranhas. Tem os núcleos. A gente faz transmissão dos cartórios eleitorais, né? E faz também transmissão de que a gente chama de PCT, Polo de Contingência e Transmissão. São polos que prestam suporte durante o dia à votação e no final, depois das 17 horas, se transforma em um polo de transmissão. A gente faz uma VPN, uma via privativa, um túnel privativo criptografado, e a gente faz a transmissão dos arquivos a partir desse túnel para o TSE. A gente levanta uma máquina física, uma máquina virtual, uma máquina da escola conectada à internet, e a gente faz essa transmissão usando esse túnel, essa VPN, que é o que a gente usa no home office. Quem fez home office está sabendo o que eu estou falando. Você entrava lá na Correio usando uma VPN, que é para o hacker não poder invadir lá alguma coisa. Então a gente usa essa mesma tecnologia, então transmite dos cartórios. A intenção do desembargador Leandro, nosso presidente, é que a gente consiga transmitir, Hermes, desse ano, de pelo menos de todos os municípios, dos 223 municípios do estado, que a gente consiga colocar um polo de transmissão desse lá. Aí a gente encurta o tempo que esse pendrivezinho chegava de Cachoeira dos Índios para Cajazeiras, a gente coloca em Cachoeira dos Índios, eles só vão andar ali dentro, então vai chegar mais rápido e, quem sabe, a gente entrega o resultado mais rápido para vocês também. Ok. Bom, esclarecemos aí várias dúvidas a respeito das urnas, né? Das duas versões, não é isso, Linda? Pois é, e já deixa aqui o convite para Cassimiro participar de outro
episódio para tirar outras dúvidas sobre as eleições. Vamos trazê-lo de volta. Vamos sim. Vamos trazer, que tem muita dúvida ainda para tirar com o eleitor. Mas obrigada por agora. Eu que agradeço. É isso, gente. Lembrando que a apuração, voto a voto, estaremos juntos, né, Hermes? Estaremos juntos no canal do YouTube da TV Correio, o canal oficial, fazendo a transmissão completa até o último voto apurado. Exato. A partir das 5 da tarde, no YouTube da TV Correio, eu, Hermes de Luna, toda a equipe aí da TV, estaremos juntos acompanhando todos os detalhes, acompanhando o trabalho de toda a equipe do Cassimiro, e a gente espera também nessa apuração do voto na Correio Record. Verdade. Então, fica assim combinado. Até o próximo podcast. O voto na Correio Record. Oferecimento. Sua transformação de vida está aqui. FK é para realizar. Aço Brasil, o aço forte da Paraíba. Policlin no Cristo, tudo em um só lugar. Magno Equipamentos, tudo para bares, lanchonetes e utilidades para o lar. E em breve, nova loja Magno Prime. 50 anos da água mineral Sublime, fazendo parte da sua vida. E Unção, sempre apostos por você.